Exposição da Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículos 12 a 20. Paz do Senhor Jesus, irmãos. No verso 12, Paulo faz um apelo pessoal aos Gálatas para que eles sejam como ele no sentido de alguém que possui liberdade da lei. Paulo sabe que é um filho de Deus e roga aos Gálatas que tomem posse da bênção da filiação à família de Deus. Paulo desejava que os Gálatas se tornassem iguais a ele no seu modo de viver e fé, pois ele sabia, por experiência própria, que buscar se justificar pela lei é angustiante, visto que todos somos pecadores. Assim, Paulo diz que se tornou como os Gálatas, pois não está mais preso à lei judaica. Como eles que creram em Cristo e já eram livres da lei judaica, poderiam querer se colocar debaixo desse peso? O importante ensino evangelístico podemos tirar desse verso 12. Quando um cristão busca compartilhar sua fé com um incrédulo, pode ser necessário que o cristão se faça igual ao incrédulo nos aspectos culturais, sociais e econômicos, por exemplo. Se tornar igual a ele naquilo que não fere os princípios bíblicos. Evangelizar uma comunidade carente, vestido de roupa social ou de grife, por exemplo, pode ser um obstáculo à aceitação da palavra. O termo "nenhum mal me fizestes" traz à memória dos Gálatas a forma afetuosa como eles tinham recebido Paulo anteriormente, o que nos leva a acreditar que os Gálatas já não estavam tratando Paulo com a mesma consideração de antes. Eles haviam se esquecido da liberdade e do amor para dar ouvidos aos judaizantes legalistas. Nos versos 13 e 14, Paulo lembra que o primeiro contato dele com os Gálatas foi quando esteve enfermo, mas que não houve rejeição da parte dos Gálatas a ele e ao Evangelho. Uma enfermidade poderia ser entendida como um sinal do juízo de Deus sobre a pessoa, mas não foi assim que os Gálatas receberam Paulo. Eles o receberam como um anjo de Deus, como se fosse o próprio Senhor Jesus. Mas agora, qual é a vossa bem-aventurança? Pergunta Paulo aos Gálatas no verso 15. Em outras palavras, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Antes, os Gálatas tinham tanto afeto por Paulo que estariam dispostos a fazer sacrifícios. Está claro que o termo arrancar os olhos é uma metáfora usada por Paulo para retratar o extremo amor e cuidado que os Gálatas tinham por ele. Porém, ao que parece agora aos Gálatas, Paulo tinha se tornado um inimigo. Os judaizantes haviam influenciado tanto os Gálatas que Paulo pergunta se ele tinha se tornado inimigo deles por lhes pregar as boas novas do Evangelho. Essa influência buscava interesse próprio. Eles têm zelo por vós, ou seja, eles mostram uma consideração muito grande por vocês e simulam um grande afeto por vocês, mas não como convém. Não era um sentimento sincero, mas motivado por excluí-los da comunhão com Paulo, e assim os Gálatas passassem a zelar por eles e não por Cristo. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. O cuidado e afeto pelas coisas do Senhor são envolvidas pelo amor. Conforme vimos no verso 14, foi assim que os Gálatas haviam recebido Paulo, com grande afeto, como se fosse o próprio Jesus. O amor permeava essa relação e deveria continuar assim, mesmo na ausência de Paulo entre eles. Ter relacionamento com um sistema religioso ou com falsos mestres que não trazem a doutrina de Cristo é ser zeloso, mas não do bem. Nas palavras de John Stott, quando o cristianismo é considerado como liberdade em Cristo, e é mesmo, os cristãos não ficam em subserviência para com os seus mestres humanos, porque sua ambição é alcançar a maturidade em Cristo. Mas quando o cristianismo se transforma em servidão a regras e regulamentos, suas vítimas ficam inevitavelmente amarradas aos seus mestres, como na Idade Média. No verso 19, Paulo expressa uma das mais intensas dores que o ser humano pode sentir, que é a dor do parto. Paulo sente profundas dores pelo fato de que os Gálatas não estavam sendo transformados à imagem de Cristo. Todos nós fomos predestinados para isso, para sermos conforme, à mesma forma, da imagem do Filho de Deus, Jesus. Quando os Gálatas abandonam a graça para voltar à escravidão da lei, deixam de ter a forma de Cristo.
Assim, Paulo sente dores de parto e escreve essa carta para que eles tomem a forma de Cristo através do Evangelho da Graça. Essa atitude dos Gálatas deixa Paulo perplexo. Ele não consegue entender como eles deixaram a verdade para dar ouvidos à mentira, como deixaram o ensino do bom pastor para darem ouvidos aos falsos mestres. O tom da carta escrita aos Gálatas é um tanto quanto duro, e o desejo de Paulo é de estar junto a eles e mudar o tom da sua voz. É como um pai que corrige seus filhos com firmeza, mas após a correção vai em direção a eles e os abraça.